Olá, estou aqui no podcast Clube Casa Design by Gabster com Vinícius, o grande vencedor do primeiro reality show do Brasil no mercado imobiliário, The Real Estate. Vinícius, estamos aqui honrosamente com você. Nossa, nem me fala. Sensacional. Muito bom. Dessa sua experiência dessa competição, né? Porque teve momentos, o pessoal põe uma pilha, o pessoal deixa limite de tempo, né? Sim. Ou seja, você tem uma entrega rápida, uma disponibilidade, tipo, agora vamos e vamos. Sim. E como é que foi esse processo aí para você? Então, eles não nos preparam para nada, né? Então você chega lá, você descobre na hora o que você vai ter que fazer. Então você tem que ter uma inteligência emocional, que é para mim segurar a onda, né? Foi o que para mim foi o mais custoso, assim. Tá. Técnica, e é o que eu falo, tem um clichê que é saber jogar o jogo. Sim. Então, dentro dessa técnica, eu tinha ferramentas que me ajudaram. E aí eu usei isso nos momentos-chave. Tá. Né? Inclusive o seu curso. Que você usa o Sketch Layout, né? Eu uso o Sketch Layout e eu recomendo. Porque você tem a criatividade muito rápida quando você está usando o Sketch, né? Ela é muito agilizada, você testa uma coisa, testa outra, valida e depois você dá continuidade. E aí você tem... O retrabalho é muito menor, né? Você consegue fazer modificações com mais tranquilidade, que você não vai ter que ir para uma outra ferramenta para fazer a modificação que você já fez no 3D. Então é engraçado que essa sua experiência usando Sketch Layout, o meu curso, meus templates, te deu uma velocidade, uma agilidade no processo que foi fundamental nessa história. É isso aí. Legal. Então, como eu já tinha essa história de usar a sua ferramenta, seus templates, eu consegui, na hora, ficar mais tranquilo. É isso, entendeu? Saquei. Ele me ajudou na minha inteligência, na minha inteligência emocional. É tudo uma coisa muito conectada com a outra. E outra coisa, você foi meu professor, é meu professor ainda, e uma coisa que você sempre fala é da criatividade no sentido de pensar fora da caixa. Né? A gente acabou de ver você falando sobre isso. E isso foi importantíssimo para mim, porque o reality, eu brinco, o reality, ele é uma outra coisa. Ele não é minha realidade cotidiana do meu trabalho. Sim. E no caso lá foi mais ainda, porque qual que era a dinâmica do The Real Estate? A primeira fase foi essa fase mais técnica, assim, vamos dizer, mais do design mesmo, de interiores. Tá. Então eram 5 categorias: arquitetura, design de interiores, construtores, incorporadores e agentes imobiliários, corretores. Então desses 5 categorias, saíram 3 de cada categoria e que formaram 3 times com cada um desses 5 profissões. Então a primeira fase eram 14 e saíram 3. Então foi testado a sua habilidade mais da sua profissão. A segunda fase, esses times foram para a obra e a gente colocou a mão na massa. A gente passou, se pretendia ser um reality educativo. Como são as fases de uma construção? Em steel frame, o que precisa fazer? Então a gente pôs a mão na massa. E a última prova, que eu fui líder, cada um foi líder numa prova, foi a de design de interiores. Que também eu acho que está tudo conectado. Assim, foi para eu fazer um layout e uma montagem de uma sala de estar, uma sala de jantar. Eles espalharam vários móveis pela casa e eu tinha que a gente tinha que comprar esses materiais e montar esse espaço. Entendi. Então é isso, poder de escuta e pensar fora da caixa. Sim. Legal. E aí, porque como você tem pouco tempo, você tem que usar todas as suas capacidades ali e agora. Né? E é isso, assim, eu lembro que quando eu comecei a fazer essa coisa do SketchUp e layout, eu senti um pouco na pele isso da velocidade, né? Então, assim, eu acho que a velocidade, mas aí você vê em outras etapas, você consegue pensar mais rápido também. Se aquilo te dá uma tranquilidade e um processo rápido aqui, você ganha um tempo na frente. É o que eu falo, que usando Sketch Layout você está preocupado com a criação e não com o desenho. Isso, isso aí. Então o foco é na criação, porque todo o resto dos templates estão prontos, o projeto executivo está pronto, corte, planta, tudo mais. Então você foca na criatividade, que é o que eu falo, que é onde a gente ganha dinheiro. A gente não ganha dinheiro fazendo projeto executivo, né? Exatamente. A gente ganha dinheiro fazendo exatamente que é a criação. Essa é a diferença. E eu acho legal porque assim, a gente até cria mais.
Sim. Que aí você não fica pensando, nossa, eu vou ter que ter um retrabalho. Ah, deixa assim. Aí você, não, vou mudar porque já tá pronto. Sim, né? Tudo certo. Então, no processo, a velocidade... Então, é que eu tô pegando assim, como você tinha pouco tempo, você ficou tranquilo que você falou, bom, a ferramenta para fazer isso em pouco tempo eu tenho. Sim. Né? Isso, então, o que eu tenho que fazer é exatamente cuidar da criação. Né? E aí você focou em cuidar da criação, que foi o resultado final da diferenciação do seu trabalho. Isso aí, E me deu segurança para as próximas provas. Tá. Foi isso, entendeu? Entendi, porque a partir do momento que você tem a ferramenta certa, a coisa vai numa boa. E eu saí da prova muito confiante. Mesmo que a outra tenha sido a terceira, foram 3 provas a primeira fase. Tá, porque você não sabe, das 3 provas, você não sabe o resultado de cada uma, você só vai saber no final, né? Não, assim, a primeira prova era um speech. Tá. Eu tinha que convencer os caras que eu era bom. Entendi. Aí de 14 saíram 2. Entendi. Aí ficaram 12. A segunda prova era um contra o outro, que era essa prova que eu tinha que fazer um lavabo em 20 minutos. É a prova que foi definitiva. Sim. Porque de 12 saíram 6. Uau! Então já foi foi o maior filtro essa prova, né? E aí, quando eu acabei essa prova e eu fui... eu venci essa prova, eu fui muito mais confiante para a terceira. Por isso que eu tô falando que ela é chave. E a sua inteligência emocional te deixou num lugar muito mais confortável para ir tranquilão. Porque a terceira, é engraçado isso, que a terceira, na época, eu estava trabalhando numa loja, eu era curador de uma loja de móveis. Tá. Então eu tinha que cuidar do showroom. E a terceira prova foi exatamente isso. Você fazia? É que eu fazia nessa loja. Tinha vários móveis, eu tinha que fazer uma curadoria e montar um livro. Sim. Eu falei que parecia aquele Quem Quer Ser um Milionário, sabe? Assim, que da minha vida foi você, outra experiência e tal. Foi muito legal. Interessante. E é isso, assim, foi um privilégio também, né? Porque um reality show não é todo mundo que participa, né? Então, sim. foi... E como é que acharam você? Como é que você se internet, preencheu, cara, lá? Internet. Ó, abriu inscrição, entraram 3.000 pessoas. Caraca. De 3.000 caiu para 150. Tá. E de 150 caiu... Não, de 500 acho que caiu para 150 e foi isso. Aí tinha 14 de cada um desses, que eu não sei fazer a conta, porque eu sou de humanos. Não, legal. Então, essa experiência é legal, porque ela te leva num outro patamar depois da experiência. Né? Sim, Você consegue pegar essa sua experiência e levar para o seu dia a dia hoje? Como é que é isso? Consigo, porque assim, além de tudo isso, a gente... você fica mais confiante e a história de pensar fora da caixa acaba virando um looping. Sim. Que você consegue fazer uma experiência que foi fora da caixa e você consegue observar que aquilo é interessante, você vicia nisso, né? Porque a sua criatividade ela começa a ser embasada pelo seu repertório. Sim. Né? E aí você vai se sentindo... É o que eu falo, para que a gente criar, a inovação ela é um ato de insegurança. Né? Ah, sim. Você tem que estar... Porque não está no seu lugar de segurança. Porque a inovação é algo novo. Como é que eu crio algo novo e seguro? Você coloca no ar isso, né? Então, ela é inerente isso, a insegurança na criação. Sim. Então, como é que você vai com segurança? A segurança ela vai estar num outro âmbito. Sim. Né? Que não aquele que você está acostumado. Exatamente. Aí vem inteligência emocional, vem repertório que eu tenho. Né? E uma coisa, Beto, assim, sendo muito honesto, cara, assim... Quando eu vi o seu vídeo, um dos primeiros vídeos você falando sobre SketchUp Layout, aquilo mudou muito minha visão. Assim, mesmo, eu tô falando aqui porque eu fiquei muito feliz. Falei, cara, é isso. Sabe? Eu brinco que assim, as outras ferramentas, eu falei, agora eu vou desinstalar tudo no meu computador. Porque você falou isso comigo, foi muito importante. Não tenha medo de fazer a transição. Eu lembro, você fez um discurso nesse sentido. Vai! Você vai ver o resultado. E eu fui, cara, e eu virei um defensor do SketchUp Layout, cara. Assim, eu até hoje eu tô lá com ele, assim, sabe? É legal, porque é um desprendimento, né? Você sai no terreno seguro pra ir nessa história, né? Mas eu acho que é muito louco, porque a maioria das pessoas não fazem isso. Não. Elas ficam. Pra você ter uma ideia, tem uma pessoa que eu tô falando há 5 meses, na boa, 5 meses, e ela não tomou a decisão. Falou, só o tempo que você tá demorando... Você já tinha feito o curso, já tinha feito muito mais dinheiro, né? Muito mais, Tem isso. Por que acontece? Ali, porque na realidade eu já tava desconfortável. Beto, eu venho das artes plásticas, né? Minha primeira formação, eu sou formado em artes e design pela Universidade Federal lá de Juiz de Fora. Então eu já venho de um universo que não existe o não pode. Sim, porque na artes plásticas é solto. E aí quando eu vi você falando do SketchUp Layout, eu vi que eu não tinha que seguir um padrão
do qual eu estava desconfortável. Sim. Então foi um estalo para mim. Tô tendo a oportunidade de falar isso pessoalmente. Então, quando eu fui pro SketchUp Layout, isso me abriu, me libertou para outras coisas de criação. E eu lembrei das artes plásticas, porque eu falei, cara, porque me incomoda muito, Beto, assim, o que não pode ter na arquitetura? Eu falei, cara, pode ter tudo, só que você tem que saber usar. Né? Exatamente. Então, assim, não era pode aquilo que eu estava falando nada. hoje de criatividade, que você fica com a criatividade infinita desde que esteja coerente, que seja possível a construção disso. Pode isso. Tudo. E como você usa isso. Você, às vezes, usar muito aquilo pode ser que seja ruim. Mas eu vou virar e falar, não pode LED azul? Não vou, aqui pode, aqui tem uma luz. Sabe? Então, assim, eu acho que não existe o não pode na arquitetura e no design. Sabe? Que eu acho interessante que nesse processo de Sketch Layout ele te dá essa liberdade, né? E realmente a arquitetura ela tem uns viés, às vezes são meio esquisitos, né? E a ideia é a gente poder criar e poder se expressar através da arte, que é o que a gente quer fazer. É isso aí, exatamente. Legal. Beleza, então? Maravilha, cara. Honra gigantesca de estar aqui com o Vinícius. Né? Eu falo, só o finalzinho, eles falam assim, eu falei que eu queria ser um rockstar, né? Quando eu era mais novo. E aí eles falam, mas e aí, o que tá acontecendo? Eu falei, eu queria ser rockstar porque eu queria pegar a estrada e dar entrevista. E eu tô conseguindo fazer isso pelo design, entendeu? E tá aqui na frente de um cara que é referência pra mim, me ajudou muito. Valeu. Legal. Obrigado, Vinícius. Valeu. Obrigado. Estamos aqui encerrando o podcast Clube Casa Design by Gabster. Uma honra estar aqui com o Vinícius. Uma honra estar aqui com o Beto. Né? Vencedor do primeiro Real Estate Brasil. Primeiro... me ajuda. Reality Show, né? Aqui voltado para a construção civil. Então, obrigado, Vinícius. Valeu. Parabéns mais uma vez. Obrigado, valeu. Né? E tamo junto. Obrigado. Valeu.